Abra sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o tema A Ceia do Senhor. É um tema que mexe muito comigo, porque acredito eu, seja esse um dos principais temas que a igreja dos últimos dias deve abordar. Isso pode trazer realmente uma transformação. Quero fazer uma exposição de ensino, que você possa aproveitar esse tempo, que você possa receber de Deus entendimento, clareza acerca deste tema. Amém? Primeira coisa que eu quero fazer é desmistificar um pouco o assunto e a ceia do Senhor que nós normalmente, eu costumo dizer que igrejeiramente chamamos de Santa Ceia. Mas esse nome não é bíblico. Nós não temos esse nome, esse termo, essa terminologia Santa Ceia na Bíblia. Isso é uma terminologia eclesiástica. Então nós vamos começar pelos nomes bíblicos da ceia do Senhor, amém? São 5 nomes bíblicos. Esses nomes são muito importantes. A ceia do Senhor é a Páscoa aperfeiçoada. E ela tem princípios muito poderosos, amém? 1 Coríntios 11, 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, o primeiro nome bíblico é a ceia do Senhor. Esse nome é bíblico. A ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 21, você tem um segundo nome bíblico. Não podeis beber o cálice do Senhor. Então, a ceia também é conhecida como o cálice do Senhor. Então, se eu disser ceia do Senhor ou cálice do Senhor, eu estou usando bem, eu estou dizendo bem, eu estou usando uma terminologia correta a respeito da cerimônia que está acontecendo. E continua assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor. Então nós temos um terceiro nome bíblico: ceia do Senhor, o cálice do Senhor, a mesa do Senhor. Esse é muito importante. Essa terminologia é muito importante para nós. A mesa do Senhor é uma mesa. O Senhor prepara para nós uma mesa. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 16, nós temos o quarto nome bíblico. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão no sangue de Cristo? Então também a comunhão no sangue de Cristo pode ser chamada de o cálice da bênção. Vai guardando isso. A ceia do Senhor, o cálice do Senhor, a mesa do Senhor, o cálice da bênção. E esse momento também, como em Atos, no capítulo 2, abra comigo, e verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Então esse momento também pode ser chamado de o partir do pão. Amém? Onde nasce essa cerimônia? A primeira ideia arcaica de ceia nós temos no Gênesis. Então qualquer pessoa que deseja estudar, que deseja aprender sobre a ceia do Senhor, precisa remontar toda a doutrina, todo o ensino desde o Gênesis. E o que nós temos no Gênesis? Nós temos um Deus Criador que prepara para si uma criação
que lhe agrade o coração. Ele cria para ele um Éden. A palavra Éden, ela provém da palavra hebraica Eretz. Eretz significa terra. Éden, terra fértil. Assim era a terra antes da desobediência do homem. Toda ela era fértil. Em qualquer lugar da terra que você lançasse uma semente, essa semente te devolveria 100 por 1. E Deus, neste Éden, nesta terra fértil, Deus planta um jardim. Então, em Gênesis 2:8, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Nós viemos de uma catequese que nos ensinou que o Éden era o jardim, mas o Éden não é o jardim. Um jardim foi plantado no Éden, e o jardim foi chamado Jardim de Deus. Era a casa de Deus na terra. A própria vida de Deus estava no jardim, presente nesse jardim, na árvore da vida. A árvore da vida, o seu fruto, continha a própria vida de Deus. Então era jardim de Deus, casa de Deus. E depois de haver plantado o jardim, Deus pega o homem que criou e coloca no jardim. Deus põe o homem no jardim, ou seja, esse homem que Deus criou recebe de presente um lugar na casa de Deus. E o jardim frutifica, sem que o homem necessite lavrar a terra. Ou seja, o homem está habitando na casa de Deus e ele está comendo de um alimento que Deus provê. Deus é o provedor. Então isso é uma visão, e esse é o princípio da ceia, é estar na casa de Deus, comendo de um alimento que Deus provê, que é provisão de Deus. Por isso é a mesa do Senhor e não do pastor. Por isso é a mesa do Senhor e não dos irmãos. Porque a provisão vem da parte de Deus, a provisão é totalmente concedida pelo Senhor. E o homem habitou assim feliz, porque entre Deus e o homem havia amizade, até um dia que o homem entendeu que poderia ter uma vida independente de Deus, que poderia cuidar de si mesmo. E quando o homem entende isso, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, saindo de debaixo da instrução do Senhor e vivendo independente de Deus, tomando suas decisões sem consultar a Deus. Quando isso acontece, o homem obediente se torna desobediente. Então Deus o convida a se retirar do jardim. Então, já que não há amizade entre nós, o homem quebrou a amizade. A Bíblia diz que uma barreira de inimizade foi levantada entre Deus e o homem. Então Deus disse: se você não é mais meu amigo, então volte para o lugar de onde você foi tomado e vá lavrar a terra. Porque na minha casa, do alimento que eu estou provendo, só podem comer os filhos, os amigos. O homem então sai do jardim. Mais tarde o Senhor restaura a amizade com Adão. Deus não ia deixar o homem perdido, Deus aponta para o homem os seus erros, Adão se convence do seu erro, Adão confessa o seu erro, e Deus então restaura essa amizade. Como? Deus cobre o pecado de Adão e de Eva. E como que Deus cobre esse pecado? Deus cobre esse pecado de uma forma muito especial, até porque o intento de Adão de cobrir o pecado não funcionou. Adão tentou, o homem tentou solucionar a questão do pecado. O homem tentou resolver o problema. Adão colheu para ele e para sua esposa folhas de figueira, e com as folhas de figueira, o produto vegetal, ele tentou cobrir o pecado, mas o produto vegetal por si só
não pode cobrir pecados, é necessário que haja o produto animal, porque a Bíblia Sagrada disciplina, em Hebreus no capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o que Deus faz? Deus prepara para Adão e sua mulher, em Gênesis 3, 21, roupas de peles de animal. Então Deus mata um animal inocente, sacrifica a carne inocente, derrama o sangue inocente, para cobrir o pecado alheio. E com a pele desse animal, Deus cobre Adão. Então Deus proveu o animal inocente, que ia oferecer para Adão e para Eva o favor de morrer, para que Adão e Eva pudessem viver. Este animal é a provisão de Deus, e esse é o primeiro sacrifício expiatório de toda a Bíblia. Então aqui tem início. Isso vai sendo aperfeiçoado no decorrer do tempo. Isso vai sendo aperfeiçoado e esses sacrifícios passam a ser refeições sacrificiais. Porque Deus começa a pedir ao homem que não somente ofereça o sacrifício, mas se assente para comer desse sacrifício com Deus. E aí nós vemos isso já em Caim e Abel, que oferecem a Deus os manjares e os sacrifícios. E aí nós temos como oferta de redenção uma oferta tríplice. É impossível que haja redenção sem oferta. A oferta de redenção ela é necessária. E agora que a amizade entre Deus e o homem foi restaurada, Deus diz: você pode vir comer na minha casa novamente, mas dessa vez você não vai vir de mão vazia. Eu dou a carne e você os grãos. Então esta é a ideia de que Deus ofereça o sacrifício animal e nós, então, comparecemos diante da mesa do Senhor com os manjares dos grãos. A oferta de redenção ela é uma oferta tríplice, porque ela precisa envolver holocausto, ela precisa envolver manjares e ela precisa envolver sacrifício. Ora, o que é um holocausto? Holocausto é a oferta que santifica. Holocausto é como um depósito, é como um seguro. E esse holocausto deve ser animal. O holocausto por toda a criação só poderia ser oferecido pelo próprio Deus. Por isso Jesus não morreu apenas na cruz do Calvário, mas a Bíblia Sagrada diz que ele é um cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. E esse cordeiro que Deus imolou antes da fundação do mundo, ele foi imolado como holocausto para que toda a criação fosse santificada para o Senhor. A santificação é de Deus, é algo que só Deus pode fazer. Por isso que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, a Bíblia diz que o Deus de paz vos santifique. Então a santificação é de Deus, nossa é a santidade. Por isso diz: ele vos santifica no espírito, alma e corpo, e vós sejais irrepreensíveis. Caminheis em santidade, caminhe em santidade. A santificação é de Deus, a santidade é nossa. Porque a santificação é literalmente a oferta que se dá para proteger aquilo que se ama. Então no capítulo 2 de Gênesis, quando a Bíblia diz que o Senhor terminou a sua obra criativa, e nós conhecemos a obra da criação como hexaemeron, ou seja, a obra dos 6 dias. Mas é uma posição teológica muito mais do que bíblica, porque a Bíblia Sagrada determina em Gênesis capítulo 2 que o Senhor terminou a sua obra no 7º dia. E havendo terminado a sua obra no 7º dia, descansou. E muitas pessoas imaginam um Deus cansado. Ora, se cansa já não é Deus. Deus não precisa de uma rede preguiçosa para deitar. Ele é todo poderoso, onipotente.
Então, esta palavra, traduzida para nós como descansou, ela traz no original um pano de fundo diferente. Ela traz a ideia de que Deus despreocupou-se, porque Deus é também onipotente, mas também onisciente, e em sua onisciência, em sua ciência em todas as direções, passado, presente e futuro, ele viu o fim de tudo aquilo que ele havia criado, e ele se preocupou, porque o fim de tudo aquilo que ele tinha criado era destruição e fogo. Então, para que tudo isso que ele criou não se perdesse, ele ofereceu um holocausto, uma oferta de santificação. E todo aquele que é alcançado por essa oferta não se perderá no fogo. Essa é a ideia básica do holocausto, que também está presente no tabernáculo de Moisés. Eles oferecem o holocausto de animal, de cordeiro, de cabra, de cabrito, de bode, de novilha, até de um touro. Pode também oferecer holocaustos de aves. E o holocausto também, no tabernáculo de Moisés, ele serve para a santificação. E qual é a diferença básica entre um holocausto e um sacrifício? Sendo que o holocausto eu ofereço do animal, das aves, do cordeiro, das cabras, do carneiro, do bode, da novilha, do touro, e também o sacrifício eu posso oferecer dos cordeiros, das aves, dos bodes, dos touros, das cabras, das novilhas. Qual é a diferença básica entre um holocausto e um sacrifício? Primeiro, o holocausto deve ser oferecido sobre o altar chamado altar de holocausto, que está dentro do tabernáculo. Toda vez que se oferecia um holocausto, essa oferta deveria ser entregue num altar de holocausto, que era como, para você entender melhor, uma churrasqueira gigante, aonde a carne que contém a gordura, para você entender melhor, a picanha, toda a carne com a gordura era queimada nessa churrasqueira gigante, que a Bíblia chama de altar de holocausto. Era um altar de madeira revestido de bronze e tinha lenha sobre ele, uma grelha sobre a lenha, e a carne era colocada ali. A carne do holocausto era queimada ali. Bom, se eu oferecesse um sacrifício, eu ia oferecer o mesmo animal. Porém, a carne do animal não podia ser queimada dentro do santuário. Tinha que ser queimada fora da porta do santuário, em um altar natural, feito de pedra não lavrada. Então eu tinha que sair e procurar uma pedra não lavrada para oferecer sobre esta pedra. Uma outra diferença básica entre o holocausto e o sacrifício é que antes de oferecer um holocausto, isso está em Levítico no capítulo de número 1, o holocausto tinha que ter os seus pés lavados. Então, se eu oferecesse uma ovelha por um holocausto, eu tinha que lavar as 4 patas dessa ovelha. Se eu oferecesse um sacrifício, eu não poderia lavar os pés desse sacrifício. Amém? E é por isso que na noite em que o Senhor Jesus ministrou a ceia aos seus discípulos, quando ele entrou no cenáculo aonde ele havia de ministrar a ceia, ele chamou os seus discípulos e lavou o pé de todos. Porque o Senhor Jesus antecipadamente sabia que por causa da perseguição da igreja no primeiro século, todos eles morreriam como mártires. E como o cristianismo estava começando, ainda não havia cristianismo, só havia Cristo, mas como estava começando a doutrina do cristianismo, então para que ninguém pensasse que João, Pedro, Mateus ou qualquer outro desses morreu também pelo pecado do povo, o Senhor lavou o pé de todos eles, para que eles morressem como holocaustos a Deus, mas só o Senhor Jesus morreu como um sacrifício. Então essa é a primeira oferta, é a oferta de holocausto. Nós temos então uma segunda oferta de redenção, porque a redenção ela não é completa apenas com o holocausto, porque o holocausto alcança o meu espírito, mas nós temos uma oferta de redenção chamada manjares, aonde participa o homem. E o que é uma oferta de manjares? É uma oferta tirada do fruto da terra, dos grãos, e também do fruto da vide, da videira,
Então observe, uma oferta de manjares era constituída de 3 elementos básicos: a farinha de trigo, a flor da farinha, a mais fina farinha, que nós chamamos no Brasil de sêmola. Então tinha farinha, tinha azeite, e o azeite deveria ser colocado, derramado sobre a farinha, essa farinha amassada, para se fazer com ela um bolo. Amém? E incenso, que seria melhor traduzido para nós como essência, sabor. Também deveria ser do fruto da terra. Só que tinha um detalhe: o pão dos manjares deveria ser oferecido sem fermento e sem mel. Não poderia ter o mel. O mel, naquele momento, substituía açúcar. E a oferta que levava mel, levava o mel de fruta e não de abelha, porque essa oferta é o produto da terra, é o produto vegetal, ela não pode ter participação nenhuma de outro tipo de produto. Então observe, quando eu oferecia os manjares, eu não poderia oferecer apenas o sólido, assim como também a oferta de holocausto e a oferta de sacrifício. A oferta de holocausto, ela é a carne, o sólido, que a Bíblia chama de oblação. Você deve ter lido a Bíblia, deve ter se deparado com essa palavra que você certamente desconhecia. Então a oblação fala da parte sólida da oferta, no caso do holocausto a carne, no caso dos manjares, a massa da farinha. E o sangue do animal serve como libação, é a parte líquida da oferta. Você também deve ter encontrado na Bíblia essa palavra libação e deve ter ficado perdido sem saber o significado, o conceito que essa palavra traz com ela. Libação seria o líquido, e a gordura do animal faz o papel do azeite na oferta de manjares. Então essa é a oferta básica. Tem que haver oblação, libação e azeite. Já no sacrifício, se mata o animal sem lavar os pés e o oferece o seu corpo do lado de fora, e ele é totalmente queimado. Essa oferta de sacrifício pelo pecado, os sacerdotes não poderiam comer dela como comiam da oferta de holocausto. Mas essa oferta de sacrifício pelo pecado nunca poderia ser oferecida antes que os manjares fossem oferecidos. Então é simples: não pode haver manjares aonde não houve um holocausto, não pode haver sacrifício aonde não houve manjares. Existe uma sequência e ela precisa ser obedecida, e ela é obedecida até os dias de hoje. Agora, essas ofertas de manjares para os judeus, elas eram conhecidas como ofertas memoriais. Todo judeu sabia que a oferta de manjar é feita em memória. Em memória de quê? Para o judeu, isso trazia a memória de que um dia ele morou na casa de Deus, o homem habitou na casa de Deus, comeu do alimento que Deus provia, sem a necessidade da participação do homem. Agora, ele lembra que ele participa, porque um dia ele foi desobediente. E por sua desobediência, agora ele tem que participar da provisão da mesa. E a oferta de holocausto que alcança o meu espírito pela graça de Deus, que ofereceu antes da fundação do mundo um cordeiro que eu não merecia, mas Ele me deu, eu nem existia, mas Ele me deu, é diferente da minha participação nos manjares, aonde eu faço a minha parte, aonde acontece o desenvolvimento da salvação da minha alma. E também é diferente da graça depositada por Deus no sacrifício, quando Ele mata na cruz o seu próprio filho, chamando esse filho de cordeiro, pela graça, para alcançar o homem por completo. Então, quando nós lemos o texto de 1 Coríntios no capítulo 11,
o apóstolo Paulo vai declarar dessa maneira: ora, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo. Semelhantemente, depois de haver ceado, somente depois de haver ceado, Paulo está dizendo: existe um princípio aí, e eu estou te ensinando exatamente como ele fez, para que você tenha o cuidado também de não mudar nada. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Ora, e nós sabemos que São Paulo, apóstolo, não participou da ceia do Senhor Jesus, porque naquele momento ele sequer era convertido. Ele era um perseguidor, ávido da igreja. Então, como São Paulo, apóstolo, teve essa informação também, o Senhor não apareceu para ele, explicando para ele como se punha a ceia. Ele recebe essa informação de Lucas. Quem é Lucas? Um médico grego, que em determinado momento da vida de São Paulo apóstolo, ele foi cuidar de uma enfermidade que acometia o apóstolo, e o apóstolo o ganhou para Jesus. E Lucas, o médico grego, se converte. E como uma pessoa instruída, Lucas quer investigar toda a sua fé. Agora ele crê em Cristo e ele quer investigar Cristo, e Lucas começa uma pesquisa árdua acerca de tudo que diz respeito à fé, e ele organiza tudo cronologicamente. Lucas é uma obra de monografia. E Lucas, por ser grego, quando relata a ceia do Senhor, ele vai deixar claro uma coisa: o único evangelho que diz: fazei isso em memória de mim, é o evangelho de Lucas. Mateus não fala isso, Mateus não nos atenta para isso. João nem fala da ceia, João só fala da Páscoa. E Marcos também não nos atenta para isso. E é fácil de entender o motivo. Mateus e Marcos são judeus, e o judeu sabe que toda oferta de manjar é em memória. Para eles isso é um conceito claro, simples e corriqueiro. Mas para um grego, a ideia de trazer a memória é novo. Então Lucas destaca isso. E Paulo recebe essa informação de Lucas, e Paulo repete essa informação na carta aos Coríntios, dizendo: fazer isso em memória. O livro de Hebreus, que acredito eu seja também de autoria de Paulo, a escrita é muito parecida, apesar de não ter ali Paulo declarando: fui eu que escrevi, mas existem ali muitas pistas que nos levam a entender que foi Paulo que escreveu. Mas quando o autor aos Hebreus escreve acerca também da oferta de manjar, ele diz assim: esta oferta é para trazer a ideia da comemoração de pecados. Ora, comemorar em que sentido? Não de se alegrar pelo pecado, mas de comemorar é de trazer à memória a todo o tempo que nós pecamos. O objetivo dos manjares é trazer à memória: nós pecamos. Nós pecamos desde o jardim até agora. Nós pecamos. E quando nós nos deparamos com os manjares, qual é a reação que Deus espera de nós? Confissão. O que Deus espera do homem diante dessa cerimônia é a confissão. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, ele vai declarar dessa maneira: só há uma dignidade para o homem diante da mesa do Senhor: o reconhecer-se indigno dessa mesa. A única dignidade que nós temos diante da mesa do Senhor é reconhecer que somos indignos. Então observe, o momento dos manjares, dos pães asmos sem fermentos, do produto puro da uva, do suco puro da uva,
que a Bíblia chama de vinho novo, o momento de oblação e libação pelo pecado, deveria ser um momento de confissão. Por isso o texto de Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. E quando a palavra vem até você, religiosamente, essa palavra foi transmitida a nós como: julgue-se a si mesmo. Julgue cada um a si mesmo. Então, a pessoa começa a se auto-julgar, ao invés de auto-se examinar. Examinar não tem nada a ver com julgar. Aliás, o apóstolo vai dizer no mesmo texto de Coríntios 11, que se você julgar você mesmo, você nunca vai ser condenado. Então não é disso que ele está falando. Examinar é procurar a causa, diagnosticar. E procurar a causa de quê? A causa pela qual, simbolicamente, o corpo de Cristo vai ser partido e o seu sangue será derramado. Se não encontramos em nós pecados, também o pão não precisa ser partido e o cálice não precisa ser derramado. Porque Cristo não morreu por outra coisa senão pelo pecado do homem. Então, é o contrário do que religiosamente sempre nos ensinaram. Porque sempre nos ensinaram: se você pecou, não sei. Mas é o contrário. Quanto mais pecado você tem, quanto mais pecador você se vê, mais carência você tem desse momento. Por isso você deve confessar, depois de examinar, encontrando a causa, você deve confessar a causa e participar, porque o texto disse: examine o homem a si mesmo, depois disso come e beba. Ora, se o texto quisesse dizer outra coisa, estaria escrito de uma forma diferente. Se o texto quisesse dizer que você não deveria comer em pecado, estaria escrito assim: examine o homem a si mesmo, encontrando em si pecado, não come e não beba. Mas não é isso que está escrito, porque não é isso que a palavra do Senhor quer nos dizer. Está escrito: examine o homem a si mesmo, depois disso, depois de se examinar, coma e beba. E nós trazemos essa religiosidade entranhada em nós. Quer dizer, se eu estou pecando, eu não devo ceiar. E isso me traz à memória o início do texto. Porque no início do capítulo 11, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: eu posso louvar vocês por aquilo que vocês estão fazendo? É claro, naquele momento, os apóstolos não podiam simplesmente dizer dessa maneira: nós não comemos a Páscoa. Seria um escândalo em toda a terra de Israel. Então eles transformaram a Páscoa numa festa, numa cerimônia, numa celebração chamada de ágape, aonde cada um trazia de sua própria casa comida, cada um participava da colocação da mesa, e mientras comiam, os apóstolos celebravam a ceia, mientras comiam o ágape. Mas o que começou a acontecer? Que os ricos traziam comidas nobres, e os pobres traziam comidas simples. E na hora de comer, cada um queria comer rápido a sua própria comida. Por isso ele vai dizer: cada um come a sua própria ceia, a ceia que trouxe de casa. Mas não é essa a ideia nessa cerimônia, porque o pão da pressa era o pão da Páscoa, que você tinha que comer rápido antes da meia-noite, porque vinha o anjo da morte. Agora não é mais o pão da pressa, é o pão da comunhão. Esperai uns pelos outros. Não pode comer cada um a sua própria ceia. E eles estavam fazendo isso. No meio daquela cerimônia chamada ágape, havia um momento em que os apóstolos interrompiam a cerimônia e celebravam a ceia, uma vez que as pessoas estavam saciadas, para que ninguém comesse da ceia do Senhor porque tem fome. Porque a cerimônia não é para isso que ela existe. E ele vai dizer: olha, eu não posso louvar vocês nisso e nem em outros assuntos, porque eu estou ouvindo que existe entre vós facções, divisões e até mesmo heresias. E ele vai dizer algo
que nos escandaliza a todos. Ele diz assim: e é importante que haja entre vós as heresias. Importa que haja heresia. Para quê? Para que se manifeste os que são sinceros de coração. Então essa heresia não é nova. Desde os tempos antigos o homem quer salvar a si mesmo. Adão fez isso quando colheu a folha de figueira. Ele quer rejeitar o favor de Deus. Quando eu digo que não tenho pecados, eu estou dizendo que não preciso de Cristo. Se Cristo mesmo disse: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que estão enfermos. Eu não vim para os que são santos, eu vim para os que têm pecados. E qual é a heresia? A heresia é que você pode resolver o seu problema na redenção. Então o sacerdote vai dizer: ponha-se de pé aquele que não pecou nos últimos 30 dias, desde a ceia passada. É claro que isso é uma heresia. E alguns hipócritas têm a coragem de se levantar diante de uma congregação e de uma nuvem de testemunhas e declarar não ter pecado. A ignorância de tal ser é tão grande que eu te garanto que essa pessoa não sabe discernir o que é o pecado. Ora, o pecado não se resume aos 10 mandamentos, ou à quebra dos 10 mandamentos. São 613 estatutos e preceitos e decretos do Senhor. E o Senhor Jesus declara dizendo que Ele não anulou nenhum, e se alguém quebrar um, quebrou todos. Então nós vivemos um tempo de hipocrisia. Nos ensinaram a ser hipócritas, a sermos hipócritas, nos ensinaram a sermos falsos conosco mesmo. Você se engana quando você diz não pequei e faz de Deus mentiroso, é o que diz o texto bíblico. Todos pecam, todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Mas nesse ambiente religioso, alguns homens e mulheres se levantam dizendo e alegando não terem pecados. Bom, se não tem pecado, também não é necessário que se parta o pão, porque Jesus morreu pelos pecados, não morreu por outra coisa. Se não há pecado, não há necessidade de que Cristo morra. Não é questão de raciocínio, é questão de um pouquinho de inteligência. Se eu digo que não tenho pecado e seio, é no mínimo um contrassenso. Bom, se você não tem pecado, vai espiar o quê? Então essas pessoas levantam, sabe por quê? Porque elas julgam a si mesmas. E elas julgam que pecado é roubar, matar e trair a mulher. Eles não entendem que a falsidade é pecado, a inveja é pecado, suas mentiras são pecado, e um monte de outras coisas. Aliás, eles não sabem o que é o pecado, não conhecem as leis do Senhor. 613, mal conhecem os 10 principais mandamentos. Uma pessoa dessa nem pode dizer que não pecou, porque ela não sabe o que é o pecado. Nós pecamos todos os dias, corriqueiramente, e todos os meses. O Senhor nos dá a oportunidade de declarar: eu preciso do teu Cristo. Eu careço da tua graça, Senhor. Então esse autoexame não pode ser confundido com auto-julgar-se. Amém, irmãos? Não é o que o Senhor quer de você, que você se julgue. O Senhor te julgará. Haverá o dia em que o Senhor julgará todos os homens e mulheres. Então o Senhor não espera que você se julgue, o Senhor espera que você seja sincero. Aliás, o poder que vence o mal é a sinceridade. Isso está na história de Jó. Agora entenda, quando você levanta e declara: eu pequei, então você valida o sacrifício de Cristo.
e faz agrado do favor de Deus. Quando você diz eu não pequei, você invalida o sacrifício de Cristo. Ou seja, você não pecou, Deus mandou o filho dele morrer na cruz, pelo prazer de sacrificar o próprio filho? Claro que não. O sacrifício do filho é pelo prazer de ver você herdar a vida eterna. Deus não tem prazer no moer do corpo do filho. Deus tem prazer de que o filho seja sacrificado para que você e toda essa multidão possa encontrar a vida. Essa é a visão do Senhor. É isso que agradou o Pai, que você fosse livre. Que você fosse livre das garras do inferno. E você só é livre das garras do inferno pelo sacrifício de Cristo. E um pouco mais abaixo está o texto da alegação religiosa e da falta de entendimento. Porque alguns dizem, ora, pastor, mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que come e bebe indignamente é réu de juízo. E verdadeiramente o apóstolo escreveu, o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E o problema aqui não é nem religioso. O problema aqui, ele não é nem de doutrina. O problema é só com o português. Porque a Bíblia não disciplina dessa maneira. Aquele que come não sendo digno. A Bíblia diz, aquele que come indignamente. Ora, indignamente é um advérbio de modo. Que é um advérbio? O que modifica o verbo. E é de modo porque está falando da forma e não do sujeito. Não há dignidade no sujeito. Há dignidade na forma, no modo. No sujeito, não. Porque eu posso receber de você um favor, e eu vou te dar aqui uma ilustração muito simples, simplória até, mas que vai te abrir o entendimento. Você trabalha todos os dias, às 6 da manhã você acorda, 7 da manhã você está a caminho do trabalho. E o seu amigo de infância, quando você está indo trabalhar, ele ainda está tomando uns goró no bar da esquina. Você está indo trabalhar, ele ainda não foi dormir, porque a festa dele perdurou até o dia raiar. E você tromba com essa cena 30 dias. No final dos 30 dias, você recebe a tua recompensa pelo teu trabalho, a provisão do teu lar, da tua mesa, o teu salário. Que eu até prefiro chamar de recompensa do que salário. E você volta provido para sua casa. E no caminho você encontra o amigo. Que enquanto você passou 30 dias trabalhando para prover na sua mesa, ele passou 30 dias gastando e festando irresponsavelmente com a provisão de sua mesa. E aí você vê o amigo jogado na sarjeta, sem dinheiro, sujo, bêbado. E você olha para aquela cena e você sabe que não há dignidade nele para se sentar na sua mesa, para comer do alimento que você provê junto com a sua família. Mas você é possuído por um sentimento de misericórdia. E você resolve conceder graça a esse indivíduo. E você pega ele na sarjeta. Leva para sua casa. Banha. Dá a ele vestes novas. Senta ele na sua mesa. E quando ele põe a comida na boca, ele gospe ela toda no prato e diz, não gostei. Aliás, eu nem preciso disso. E isso vai dizer o quê? Isso vai dizer que ele não está recebendo o seu favor de forma digna. Porque ele mesmo não é digno de estar ali e nunca vai ser, porque quem proveu foi você.
e ele arranca a camisa, e sobe na sua mesa, e ele está fazendo tudo de forma indigna, pisando a mesa da provisão. E é disso que o Senhor está falando, da forma que realizamos a cerimônia, e não da nossa condição diante dela, porque a nossa condição é conhecida do Senhor. Somos carentes do favor de Deus. Então, quando a Bíblia Sagrada diz que o que come e bebe indignamente, não está falando do sujeito, está falando do modo. Qual modo? Aquele que come na ignorância, o come indignamente. Porque se ele não consegue discernir o corpo de Cristo, de seu sangue, essa pessoa não vai conseguir ter gratidão. E a ingratidão vai transformar a forma com que ele come em uma forma indigna. Ele pode trocar os elementos tudo de lugar. Ele pode não guardar a cerimônia da forma que ela foi realizada. Ele pode achar que assim, podemos fazer de qualquer forma. Ele pode trazer o pão com fermento, ou o vinho com álcool, e tudo isso vai transformar a mesa em uma mesa que está sendo ministrada de forma indigna, porque o pão é sem fermento, porque é o corpo de Cristo, e o fermento é o maior símbolo bíblico do pecado. E não há pecado no corpo de Cristo. E quando eu coloco o fermento no pão, eu estou introduzindo o pecado no corpo de Cristo, e eu não estou dando para a igreja Cristo, senão Barrabás. Porque quanto a Cristo e a Barrabás, ambos chamavam Jesus. Talvez você não saiba, mas um era chamado Jesus Bar-Abas. Jesus Bar, filho, Abba, do pai. Então Jesus Barrabás era Jesus, o filho do pai, que tinha pecado, ou seja, tinha fermento, e não era ungido, não tinha azeite. Por um outro lado você tem Jesus, o Messias, Jesus o Cristo, e esse sim, não tem pecado, não tem fermento, e tem azeite, pois foi ungido. Ele diz, o Senhor me ungiu. Então quando Pilatos vai diante do povo judeu, ele pergunta, qual dos dois vocês querem? Jesus o filho do pai, ou Jesus ungido? E eles disseram, dai-nos o Cristo, o pão sem fermento e com azeite. E Barrabás diz, eu não tenho participação no sangue dele. E eles disseram, caia sobre nós. Oblação e libação. Na ignorância, o povo clamou por salvação, confundindo os sábios sacerdotes. Mas o clamor daquele povo foi um clamor por salvação e não por condenação. Ninguém pode participar do corpo de Cristo e conhecer a condenação. E o corpo de Cristo, no pão, não é transubstanciado. Porque existe uma vertente da igreja que acredita que os elementos são transformados na própria carne e no próprio sangue de Cristo. Essa chamada doutrina da transubstanciação, de uma transformação dos elementos, que vai contrário aos nossos sentidos, né? A experiência dos sentidos. Por quê? Porque quando eu ponho o pão na boca, né, ao meu paladar, ele tem gosto de pão e não de carne, então não transformou. Quando eu tomo do suco, ele tem gosto de suco e não de sangue, então não aconteceu essa tão famosa transubstanciação dos elementos. E o grande teólogo protestante Zwinglio vai dizer que Cristo participa no elemento. Como? De uma forma espiritual. Já Calvino, John Calvinus, reformador protestante do século XV, vai declarar
que há uma presença espiritual no ambiente quando os elementos são oferecidos. E Cristo está presente espiritualmente. E essa ideia calvinista é a que os protestantes, em 99%, acreditam. De que há uma presença real e não simbólica, como diz Zwinglio, mas uma presença real e espiritual de Cristo nos elementos da ceia, simbolizando a morte e o derramar do sangue pela redenção dos pecados. Então, quando nós participamos dessa mesa, deveria ser um momento de derrubar gigantes. Porque entenda, ninguém pode entrar na terra prometida sem oblação e libação. E aqui eu vou fechar e fazer a conclusão da mensagem para você. É impossível redenção sem oferta, e é impossível que a oferta falte algum dos elementos. Tem que haver a oblação e tem que haver a libação. O pão tem que ser asmo, sem fermento, feito com azeite. Agora entenda, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele lhes prometeu uma terra prometida. 40 anos no deserto, se preparando para entrar nessa terra. Quando chegaram na porta da terra, enviaram 12 espias. E voltaram os 12 espias e 10 deles dizendo: nós não temos condições de entrar nessa terra que Deus nos prometeu, porque a terra tem um povo e o povo é forte, e há nessa terra gigantes, filhos de Anak, anomalias gigantes. Aos seus olhos somos como os gafanhotos. Mas 2 deles voltaram cheios de esperanças e disseram: subamos e conquistamos a terra, certamente o Senhor será conosco. Quando eles voltaram da terra prometida, os espias, eles trouxeram romãs, figos, mas um elemento especial eles trouxeram pendurado no madeiro, um cacho de uva. O símbolo do sangue, e o madeiro, o símbolo da cruz. Então eles tinham no madeiro a cruz, e na uva a libação. Eles precisavam apenas de uma oblação, e a oblação estava no corpo dos gigantes. Se eles matassem os gigantes, eles tinham a oblação e podiam entrar. Como eles se amedrontaram por causa dos gigantes, eles não puderam entrar. Ouça o que eu estou te dizendo. Se eles matam os gigantes, eles tinham a oblação no corpo dos gigantes e eles poderiam entrar. Como eles se amedrontaram e não mataram os gigantes, eles não puderam entrar. E talvez alguém pense que isso soa meio poético, ou muito simbólico ou figurado, e eu te digo, não é, é literal. Abra sua Bíblia comigo em Números, no capítulo de número 14, e o verso 9, diz assim: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temai o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. O povo era o pão, era a oblação. Porque sem manjares não pode haver sacrifício. Agora entenda. Cristo não pode morrer na cruz sem antes ministrar a ceia. Porque Ele ministra a ceia oferecendo a Deus manjares. E depois Ele oferece a si mesmo como um sacrifício. Nós não temos Cristo em realidade. Nós não temos Cristo aqui conosco fisicamente. Então, nós devemos praticar os manjares até que Deus nos entregue o sacrifício físico, que é Cristo nas bodas do Cordeiro.
que será a última refeição de redenção. Não haverá mais ceia, porque a Páscoa foi aperfeiçoada na ceia, e a ceia será aperfeiçoada nas bodas, e não haverá mais, porque não haverá mais pecado, e se não há pecado, não há por que ter a refeição de redenção. Então eu só ceio porque peco, e o dia que eu não pecar, eu não preciso ceiar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.